14. Visão sem olhos. No princípio da década de 1960, umas 300.000 pessoas viviam na cidade montanhosa dos Urais, Nizhny Tagil. Uma das mulheres que menos chamava a atenção na cidade era Rosa Kuleshova, tão desgraciosa e tão sem trato quanto uma batata lavada e colocada sobre a pia da cozinha. Vivendo na cidade industrial de Tagil, orientada para a mineração, na fronteira entre a Europa e a Ásia, Rosa, com os seus 22 anos, habitava os próprios sonhos. Desde os 16 anos, a menina baixinha, rechonchuda, com os vestidinhos utilitários estampados, dirigira grupos dramáticos para os habitantes da aldeia portadores de deficiências visuais. Vários membros da sua família eram cegos, e com eles Rosa aprenderá a ler braille proficientemente. Um belo dia, Rosa notou algo estranho. Depois disso, um extravagante devaneio entrou a suplantar nela. Todos os outros, ensinaria os cegos a ver luz, cores, imagens, e até a ler sem a ajuda de braille. Na primavera de 1962, Rosa contou ao seu médico, Iosif M. Goldberg, que era capaz de ver com os dedos. Ele não se mostrou muito inclinado a acreditar nisso. Mas ela fez-lhe uma demonstração. Com os olhos cuidadosamente vendados pelo próprio Goldberg, moveu o terceiro e o quarto dedos da mão direita sobre folhas de papel, nomeando cores: verde, vermelho, azul claro, alaranjado. Goldberg colocou jornais, revistas, livros debaixo dos dedos impossíveis de Rosa. A mão lia tão facilmente quanto os olhos. Parecia-se com a mão de qualquer outra pessoa, mas Rosa agia como se tivesse um segundo par de olhos na ponta dos dedos. Quando descobri pela primeira vez que eu podia ver com os dedos coisas impressas, confessou Rosa ao Dr. Goldberg, pensei que seria maravilhoso poder ler apontamentos guardados no bolso durante os exames da escola. Goldberg, neuropatologista, verificou e reverificou. Finalmente, levou a sua paciente a uma conferência regional da Sociedade de Psicologistas, que se realizou em Nizhny Tagil no outono de 1962. Pela primeira vez na vida, Rosa sentiu uma porção de olhos focalizados em sua pessoa, embora não pudesse vê-los através das bandagens que os psicologistas lhe haviam enrolado em torno da cabeça. Os dedos notáveis de Rosa, contudo, viram a cor da roupa dos cientistas, as tonalidades dos objetos tirados dos bolsos deles. A sua mão olhava para uma pessoa numa fotografia. Ela descreveu a postura e a aparência do homem. Como o conseguia? Prática, explicou Rosa. Exercitei-me durante várias horas por dia nos últimos 6 anos. Com esse exercício de 2 dedos, o nome Rosa Kuleshova não tardou a surgir nas manchetes. Os russos leram tudo o que se escreveu sobre ela. E o mundo inteiro também. O enigma de Tagil, o milagre de Tagil. Apregoado por professores e decantado em toda a parte, desde o jornal do partido até a revista de filosofia, Rosa foi levada a Moscou, aos laboratórios da Academia Soviética de Ciências. Ela emergiu célebre de tudo isso. Certificada como autêntica. Era capaz de ver com a mão. Possuía o que os soviéticos,
no primeiro momento. Denominaram o fenômeno de Rosa Kuleshova, o que os franceses chamam de capacidade para-ótica, e que os norte-americanos dão os nomes de visão sem olhos ou dermo-ótica. Como uma Pandora desajeitada, Rosa deu origem a uma série de confusos acontecimentos. Russos de olhos vendados puseram-se a mover os dedos sobre jornais e folhas coloridas de papel, como os seus avós manejavam as pranchetas de ouro já antes da Revolução. Começou a moda da visão sem olhos. A própria Rosa se viu presa no torvelinho da fama e acabou precisando de cuidados psiquiátricos. Mas longe dos jogos e das luzes da publicidade, os pragmáticos cientistas soviéticos principiaram a descobrir aspectos fascinantes, potencialmente valiosíssimos, da visão sem olhos e a desenvolver um novo método para todos sentirmos o mundo. Possuir a Kuleshova, cuja aparência não tem absolutamente nada de extraordinário, alguma coisa realmente extraordinária, um genuíno e específico sexto sentido. Teria um novo sentido biológico caído como uma partícula casual dos céus evolutivos e pousado sobre Rosa Kuleshova intágil. Um grupo de cientistas dirigidos por um neurologista, o Dr. Schaeffer, convidou-a para a sua primeira viagem científica a uma clínica psiquiátrica em Sverdlovsk, onde se desenvolveria um programa de estudos de 6 semanas. 37 A moça, provavelmente, é supersensível à contextura do corante, pensaram os cientistas. Mas Rosa, com os olhos cuidadosamente vendados, colocada atrás de um grosso anteparo de papelão, identificou o vermelho, o verde e o amarelo, mesmo quando as folhas coloridas eram postas debaixo de papel transparente, celofane ou vidro. Ela foi capaz ainda de ler caracteres impressos e páginas de música debaixo do vidro. Se não reagia à contextura, reagiria, por força, a minúsculas diferenças de calor. O preto, o branco e as cores do espectro absorvem e refletem quantidades variáveis de calor. O Dr. Schaeffer decidiu aquecer chapos tingidas de cores frias roxas e azuis e esfriar chapos tingidas de tons quentes, avermelhados. A vista na mão de Rosa não fez conta do quente nem do frio. Ela identificou facilmente as chapos termicamente falseadas. De regresso a Tagil e cada vez mais famosa, Rosa passou a ser a principal paciente do Dr. Abraão Novomeski, que trabalhava no laboratório de psicologia do Instituto Pedagógico de Nizhny Tagil. Novomeski pediu a Rosa que identificasse a cor e a forma de uma curva de luz num oscilógrafo. Ela o fez. Solicitou-lhe que resolvesse um problema de aritmética projetado, pelas suas costas, numa tela semelhante a um vídeo. Depois de 15 minutos de exercícios, ela conseguiu ler os problemas aritméticos com os dedos. 141 Rosa aprendeu também a discernir a cor e a altura de líquidos num tubo de vidro. Como o Dr. Schaeffer, Novomeski se convenceu de que a mão de Rosa via, mas não através de um toque supersensível, nem através do calor. O segredo das mãos videntes talvez residisse num fator desconhecido da pele, capaz de sentir a luz. Com um pouco de prática supervisionada, Rosa já estava identificando arco-íris projetados na palma de sua mão. Novomeski
filtrou todo o calor do raio de luz. Mesmo assim, Rosa conseguia separar com facilidade as cores do espectro. Veio, então, o convite para o baile na história da Cinderela científica. O prestigioso Instituto de Biofísica da Academia Soviética de Ciências de Moscou convidou a senhorita Kuleshova, com todas as despesas pagas, para submeter-se a uma série de experiências em seus laboratórios. 313 Rosa encontrou novos mentors, MS. Smirnov e M. Board. Dia após dia, exibiu aos moscovitas a sua maravilhosa capacidade de ver com os dedos. Finalmente, falando em nome do Instituto, Smirnov declarou: Rosa Kuleshova é capaz de ler um texto tocando. Identifica cores e luz com as mãos. A essa altura, as duas mãos de Rosa tinham desenvolvido a visão sem olhos e discriminavam as cores de tudo, desde gravatas e luzes até pétalas de flores e cabelos. Ela via as imagens dos celos postais e logrou localizar os brincos de uma mulher numa fotografia. A essa altura, ao passo que Rosa se erguia cada vez mais alto sobre uma pilha de provas sólidas, os cientistas soviéticos começaram a desconfiar de que tinham em seus laboratórios um mutante evolutivo. Desenterraram-se de repente velhos relatos há muito postos de lado. A revista russa de medicina neuropsicológica publicara, no início do século, experiências levadas a cabo com uma mulher dotada de visão nas mãos, à semelhança de Rosa. Na década de 1950, o psicologista soviético Dr. A.N. Leontiev treinou um grupo de homens para extremar a luz verde da vermelha, cujo calor havia sido filtrado, projetadas nas palmas das suas mãos. No fim da década de 1950, o parapsicologista Leonid L. Vassiliev relatou que a visão sem olhos fora provocada num paciente alcoólatra no Hospital Psiquiátrico de Polotsk. Hipnotizado, o homem recebeu ordens para ler as manchetes e o texto de uma notícia colocada debaixo de uma folha de papel transparente. Enquanto Rosa fazia experiências nos grandes laboratórios de Moscou, os cientistas da sua cidade natal procuravam outras pessoas que pudessem ver com as mãos, obedecendo nisso à ideia soviética: se um pode, outros também podem. Primeiro, tentariam desenvolver a visão cutânea em voluntários, a seguir, procurariam descobrir os comos e os porquês. O Dr. Novomesky começou com 80 estudantes de artes gráficas do Instituto Pedagógico de Nizhny Tagil. Constatou que uma pessoa em 6 era capaz de reconhecer a diferença entre duas cores depois de meia hora de treinamento. Que é o que sentimos ao ver com as mãos. Com os olhos cobertos por vendas pretas, à prova de luz, frequentemente com a cabeça e os ombros atrás de um anteparo, os estudantes de Novomesky passavam os dedos sobre folhas de papel colorido. Boris M. revelou-se um aprendiz particularmente rápido. Sinto uma sensação de agarramento, de puxamento, uma sensação pegajosa. Esse papel é vermelho, disse Novomesky a Boris. Os alunos de Novomesky e as pessoas treinadas em outros centros soviéticos concordaram mais ou menos em que as sensações produzidas pelas cores se dividem em sensações macias, pegajosas e ásperas. O azul claro é o mais macio. O amarelo, muito escorregadio,
é menos macio. O vermelho, o verde e o azul escuro são pegajosos. O verde é mais pegajoso do que o vermelho, porém menos áspero. O azul marinho é o mais pegajoso de todos, porém mais duro do que o vermelho e o verde. O alaranjado é duro, muito áspero, e provoca uma sensação de travagem. O roxo produz um efeito de travagem ainda maior, que parece retardar a mão e é mais áspero ainda. Observaram os experimentadores que os dedos dos estudantes treinados realmente se moviam com maior dificuldade sobre o roxo que trava e o vermelho que pega do que sobre o amarelo escorregadio. 142. Considerando o espectro das cores, Novomeski assinala que, ao partirmos de cada lado do verde, que é cor mediana, a sensação pegajosa, áspera, aumenta à proporção que o dedo se encaminha para cada uma das extremidades da faixa. De acordo com os soviéticos, o preto produz a sensação mais pegajosa, viscosa e trovadora de todas. O branco é macio, se bem provoque uma sensação de maior aspereza que o amarelo. À sua maneira autodidática, Rosa criou uma descrição diferente das sensações percebidas pelos seus dedos videntes. Sentia as várias cores como cruzes, linhas retas, linhas sinuosas, pontos. Era como se respondesse mais diretamente a alguma espécie de campo das cores do que os estudantes. Claro está que não existe nenhuma aspereza, viscosidade ou calor reais, mas essas novas sensações da visão cutânea eram assim traduzidas pela consciência. Novomeski colocou lâminas de alumínio, chapos de latão e chapos de cobre vermelho sobre as folhas coloridas, aquecidas por baixo. Correndo os dedos sobre as várias capas metálicas, os estudantes de olhos vendados ainda diziam: isto se agarra a mim, é pegajoso, quando o vermelho ficava por baixo, ou então, é muito macio, quando o azul pálido se escondia sob o metal. Somente depois de muitas sessões a nova sensação passou a evocar automaticamente o verde ou o preto. Aos olhos da mente, disse Novomeski. Se quisermos ensinar nossas mãos a enxergar, os soviéticos recomendam 154 que aprendamos, em primeiro lugar, a sentir a diferença entre duas cores de grupos diferentes como o vermelho pegajoso e o macio azul claro. Despertada a visão cutânea, sugerem os russos que tentemos separar as pedras de um jogo de damas em pilhas pretas e brancas, e as cartas de baralho em naipes vermelhos e pretos. Se quisermos competir seriamente com os soviéticos, teremos de continuar até que os nossos dedos consigam ler tão bem quanto passeiam pelas páginas amarelas. 3 voluntários de Novomeski aprenderam a decifrar desenhos com os dedos, assim como a ler números e letras debaixo do vidro. Poderíamos aprender a conhecer a cor de alguma coisa ou mesmo ler uma sentença simplesmente movimentando as mãos sobre ela como um bruxo de antanho. Os cientistas tentaram fazer que os estudantes passassem da visão manual por contato à visão manual distal, à distância. A princípio, os estudantes russos não puderam realizar essa espécie de mágica, mas continuaram tentando. O Dr. Novomeski, que acredita na existência de uma relação qualquer entre a visão sem olhos e os campos eletromagnéticos, pôs o seu anel colorido numa bandeja isolada.
Súbito, os estudantes entraram a reagir a alguma coisa acima da cor. As suas mãos sentiam algo no ar. Dir-se-ia que cada cor emite-se radiações até certa altura, estendendo-se a uma determinada distância no espaço. Pessoas diferentes sentiam as cores em alturas diferentes. Mas os degraus para galgar o espectro eram semelhantes. Boris M. sentiu a barreira vermelha a 35,5 centímetros acima da página, Ludmila L. a 45,5 centímetros, Arcade a 71 centímetros, e Larissa L. a 78,5 centímetros. Para todos eles, o vermelho era o que atingia maior altura. O azul claro era o que menos se estendia. 91,143. No começo, os estudantes de arte só conseguiam identificar a cor por uma espécie de rebordo no espaço. À medida que a sua habilidade se requintou, Novomesky começou a ouvir: "Isso queima como se minha mão estivesse sobre uma chama", ou "Isso parece gelado, é como se o frio saísse em forma de suor". Os estudantes soviéticos elaboraram uma escala aproximada de sensações identificadoras. De um modo muito geral, o vermelho queima, o alaranjado aquece, o amarelo é apenas morno. O verde é neutro. O azul pálido esfria, o azul marinho gela, o roxo esfria e belisca ao mesmo tempo. Além do calor e do frio, os estudantes também disseram que as cores picam, travam, apertam, beliscam e, ao que parece, assopram nas suas mãos. Atualmente, os soviéticos estão tentando verificar se a visão sem olhos pode ser explicada pelo que já se conhece ou se envolve princípios ainda ignorados da ciência. Alguma coisa que ninguém parece ter assinalado é que as escalas de COT e de sensação postas lado a lado pelos estudantes russos são muito semelhantes às escalas cotejadas há mais de 100 anos por dúzias de pessoas dotadas de ESP que trabalhavam com um químico alemão, o Barão von Reichenbach. Essas pessoas, segundo se afirma, recolhidas a salas completamente escuras, eram capazes de ver uma força que emanava de cristais e outros objetos. Há um polo azul que produz uma sensação agradável de frio na mão. E há um polo, entre alaranjado e vermelho, que tem calor, uma tepidez repugnante. Afirmavam elas. Von Reichenbach deu a essa emanação desconhecida o nome de força Mika. Os soviéticos entraram a conjeturar: estará a pele captando o campo do objeto, estar-se-á auto-refletindo o campo da mão, ou tratar-se de alguma interação de campos. Os mistérios da visão sem olhos nos lembram, neste ponto, os enigmas da rabdomancia. Fosse o que fosse que estava acontecendo no reino hipotético dos raios e partículas, os estudantes, agitando as mãos, eram empurrados para uma nova dimensão. Eles experimentaram as rútilas variedades da luz e da cor que coruscavam à sua volta de um modo inédito, mais íntimo. Se a vista sem olhos não é um sentido novo, é uma nova sensação. Podemos sentir conscientemente a cor e a luz. Para os estudantes de arte isso era um acrescentamento, se bem não fosse um grande acrescentamento. A visão sem olhos dificilmente poderia substituir o deleite visual de ver os vermelhos, os verdes, os alaranjados frescos de uma salada improvisada, quanto mais o resto do mundo.
A conquista realmente memorável, implícita na visão sem olhos, está em seu possível emprego pelos cegos, as pessoas com que Rosa sonhava durante os seus longos anos de autodidaxia. Depois de descobrir que alguns alunos do Instituto Pedagógico Sverdlovsk também poderiam adestrar-se na visão sem olhos, o Dr. Yakov Fiselev dirigiu-se à escola Pima para os cegos. 116 Ele pediu a uma menininha do segundo ano, Nadia Lobanova, que lhe estendesse a palma da mão. Em seguida, projetou luz na mão dela e disse: "Isto é vermelho." Depois: "Isto é verde." Em poucos dias, Nadia aprendeu a dizer corretamente o raio que lhe coloria a mão. Em poucas semanas aprendeu, pela primeira vez, a conhecer o resto do arco-íris. O Dr. Fiselev passou a menininha cega para o papel colorido. Mais uma vez, ela aprendeu a reconhecer as cores. Fiselev colocou o papel debaixo do vidro. Nadia ainda reconhecia o seu novo mundo de cores. O Dr. Novomesky apareceu em cena e escondeu as folhas coloridas debaixo de uma chapa de cobre. Quando Nadia identificou as cores, ele lhe contou que nem ele nem a sua professora podiam ver o que ela vira. Nadia perdera a vista com menos de 1 ano de idade e não se lembrava das coisas que as outras pessoas chamavam de cores. Como foi que ela o determinou? "O vermelho é o mais quente", disse Nadia. Outra criança cega do segundo ano, Yuri, declarou: "O vermelho é áspero. Puxa os meus dedos." Fiselev 5 professores ensinaram mais 18 crianças a sentir a luz e a conhecer o amarelo, o vermelho, o verde, o azul. Fiselev começou em maio de 1963 a tentar ensinar Nadia a distinguir os contornos das letras. Por semanas a fio ela fracassou. Mas Nadia e Fiselev continuaram. No dia 15 de outubro, a menina teve êxito. Reconheceu, pelos dedos, as letras de uma cartilha do primeiro ano. Leu a sua primeira palavra, que os soviéticos afirmam ter sido mir, e que significa, ao mesmo tempo, paz e mundo, o que é sumamente apropriado. Como a viagem a um novo continente, o descobrimento de um caminho, através do corpo, para a luz e para a cor exteriores poderia trazer um novo mundo a todos os cegos. Nesta década, a grande maioria dos exploradores tem sido constituída de soviéticos. À medida que as crianças cegas, pouco a pouco, se encaminhavam para a sensação da cor, uma horda de jovens russos dotados de excelente visão empoleirou-se no carro da visão sem olhos, representando uma espécie de blefe nacional do cego. Pais e eram o que se escrevia sobre a maravilhosa Rosa Kuleshova. Há quem diga que mais de 40 milhões de soviéticos a viram participar de um único programa de televisão. A mesma ideia sedutora pareceu estalar simultaneamente em centenas de lores russos. Talvez a Vaniazinha ou o Taniazinho também pudessem ver com as mãos. Porque seriam menos talentosos do que a rapariga de Tagil. Enfeitadas de vendas. Para os olhos de todas as formas e cores, feitas em casa, inúmeras Vaniazinhas, Taniazinhos, Sachazinhos e Tachazinhos sentiriam instantaneamente a cor de um lápis ou de um livro, identificariam um objeto desconhecido, como um pote
verde. Ninguém mais teve mão na visão manual. Com uns poucos movimentos das palmas de suas mãos, as crianças amavam os pais, eram capazes de ver imagens sob o tapete, o que papai escondera para elas debaixo do colchão, e até objetos guardados num cofre. Não há dúvida de que as academias abririam de par em par as suas portas para esses seres milagrosos e esqueceriam a moulejante rosa. Durante breve espaço de tempo, as crianças foram levadas para Moscou. Os cientistas precipitaram-se às cidades, próximas ou distantes, a fim de examinar essa epidemia de Wunderkinder. A escritora russa G. Bashkirova narrou uma das peregrinações de uma comissão especial da Academia Soviética de Ciências para ver uma menina de 10 anos, cujas extraordinárias capacidades haviam sido altamente apregoadas, numa cidadezinha industrial. Ela era uma das leitoras de imagens através do tapete. A menininha já se acostumara à fama e suportava-a com dignidade, condescendendo em conversar com as visitas costumeiras. Em lugar de começar com a máscara especial para os olhos e a caixa de mangas pretas, usadas nos testes de laboratório, os cientistas puseram na criança óculos de motociclistas, de lentes ou pecas. Ela passou com facilidade pelos testes de identificação de cores envoltas em papel celofane. Estaria espiando, de um modo ou de outro. Eles seguraram as cartas acima da cabeça dela, depois mais à direita. A cabeça da menininha inclinou-se para cima, virou ligeiramente para a direita. Discretamente, nós nos entreolhamos, ao passo que perto dali, todo derretido, deliciando-se com a filha singularíssima, estava papai. De Harry cartas coloridas, fechadas em envelopes pretos. Estou tão cansada, disse a menininha. Quero ir para casa. 7. A senhorita Bashkirova acrescentou que, pelo menos uma vez na vida se sentiu feliz por ter o nariz arrebitado como o da menininha. Pus os óculos de motociclista e descobri que podia espiar, coisa que nenhum dos dá, disse a menininha. Quero ir para casa. 7. Rosa Kuleshova também estava encontrando dificuldades para safar-se da confusão em que ela mesma se metera. A história da sua viagem a Moscou poderia resumir-se na frase célebre: cheguei, vi e venci. Mas quando voltou para Tagil, com os lauréis da academia, achou a vida chata. Telegrafou para Moscou: voltarei para dar mais espetáculos. Na capital, Rosa começou fazendo exibições perante cientistas, muitas vezes em suas casas. Fora da situação rigorosamente estruturada e controlada do laboratório, Rosa, como as crianças, começou a hesitar no meio de toda a sorte de afirmações fantásticas. Aceitou desafios que saem capaz de enfrentar, como o de ver uma cor colocada debaixo de 3 cartapacios. Fracassou. Não se incomodem. Posso fazer coisas ainda melhores. Rosa afirmava que podia ler através de uma mesa. Identificar uma imagem sentada sobre ela. Começou a dizer coisas desconexas sobre os cegos. Era evidente que todos agora poderiam aprender a ver. Bastar-lhes ia aprender umas poucas regras simples que ela já conhecia. Mas só dizer coisas.
vagas quando lhe pediam que se explicasse. Recorreu ao palco científico. A escritora Bashkirova, comprimida no meio do público erudito que foi assistir a uma noite com Rosa, contou que ela subiu ao palco como uma diva para receber a adoração dos fãs. Foi uma noite barulhenta e quente. As pessoas trepavam nas cadeiras para ver melhor a Mulher Maravilha. Razoavelmente modesta, porém faceira, dirigindo-se ao público, ela declama versos e faz piadinhas. As pessoas pedem-lhe que se movimente no palco a fim de poderem vê-la melhor. Ela identifica uma carta de baralho com a mão, uma tempestade de aplausos. Pobre Rosa, como os seus patrões a estão estragando sem o saber. No tumulto geral, a oportunidade de espiar surge 10 vezes. Como poderia deixar de fazê-lo, para ter maior certeza, quando centenas de olhos entusiasmados não se despegam dela? Uma santa não conseguiria ter mão em si? Conclui Bashkirova. Rosa não era inteligente. Logo depois era apanhada com tamanha facilidade que o seu comportamento lembra mais um estado mental em vias de desintegração do que a própria charlatanice. Rosa perdeu peso, sentiu-se mal, era epiléptica desde que tivera uma infecção cerebral aos 14 anos, chorava o tempo todo. E o que ainda mais deprimia os seus apoiadores, como a escritora Bashkirova, é que estava perdendo a capacidade de ver com as mãos. Os pesquisadores na Rússia e nos Estados Unidos chegaram à conclusão de que o tumulto emocional e a doença frequentemente anulam a visão cutânea. Com o auxílio de Smirnov Board, da Academia de Ciências, o Dr. Gellerstein, seu professor favorito, finalmente atalhou as dificuldades e tentou salvar o que ainda restava da pobre Rosa. Também queriam salvar os primeiros e sólidos testes feitos com ela, que a academia ainda reconhecia. Rosa gostava de jogar cartas. Os cientistas induziram-na a ler cartas com os dedos. Logo depois, com os olhos novamente vendados, atrás de anteparos, um grande pedaço de papelão ajustado em torno do pescoço e estendido como uma mesa, a mão coberta por um pano preto para maior controle, Rosa voltou a determinar a cor dos raios de luz, a reconhecer listras claras e escuras no papel, e a ler letras miúdas. 7 às vezes, enquanto as suas mãos liam, unidos cientistas, atrás dela, comprimia-lhe as pálpebras com os dedos, empregando nisso, dizem os soviéticos, uma pressão de centenas de quilos. Ninguém pode espiar quando alguém lhe comprime os globos aquilars. Mesmo depois que se suspende a prolongada pressão e os olhos se abrem, a pessoa ainda assim não pode ler durante vários minutos. Mas foi a própria Rosa, e não um cientista sádico, quem imaginou esse método excessivamente direto, porém eficaz, de provar que a sua pele via e lia. Quando o repórter Bob Brigham, de Live 368 a visitou na clínica de Moscou em 1964, ela apertou os próprios olhos fechados, com força, com os dedos dele. E assim identificou cores azul e alaranjado. Primeiro esfregando as mãos no papel e, em seguida, movimentando-as sobre as cores, a uma distância de 15 centímetros.
Brigham decidiu experimentá-la com os seus cartões de visita, de que ela não poderia ter conhecimento. Rosa leu as letrinhas miúdas sem um erro com o cotovelo. Mesmo que ela tivesse podido espiar, afirmou Brigham, não teria visto o cartão, completamente oculto pelo seu antebraço. O Dr. Gregory Razran, chefe do Departamento de Psicologia do Queen's College de Nova York, e especialista em psicologia soviética dos Institutos Nacionais de Saúde, levou Life à surpreendente Rosa. Razran examinou-a na Rússia e conferenciou com os doutores Novomesky e Goldberg, falando para Life sobre o descobrimento soviético da visão sem olhos, disse o Dr. Razran, trata-se, afinal de contas, do tipo de coisa em que a gente automaticamente não acredita. Já não existe, porém, a menor dúvida em meu espírito sobre a validade dessa obra. Em toda a minha vida, não consigo lembrar-me de nada que me tenha emocionado mais do que a perspectiva de abrir novas portas à percepção humana. Mal consigo dormir à noite. Ver sem olhos. Imaginem o que isso pode significar para um cego. No meado da década de 1960 havia, segundo se propalava, numerosos russos com uma visão cutânea plenamente desenvolvida, uns poucos, como Tania Baikovskaya, pareciam ter chegado a ela naturalmente. Aluna do 7º ano, Tania foi descoberta pelo seu professor de biologia. Na primeira tentativa, disse a cor de uma caneta. O professor começou a fazer experiências e Tania, dali a pouco, conseguia identificar uma gravura num livro passando os dedos sobre ela. Uma comissão do Instituto Médico de Kuban, em Krasnodar, examinou-a. Relatou a comissão que, embora tivesse os olhos muito bem vendados, ela foi capaz de dizer as cores de duas bolas escondidas da sua vista, mas não da sua mão, atrás de um biombo. Também descreveu imagens de um machado, de tenazes e de um despertador. Tania explica como descobriu a sua visão sem olhos. Certa vez, enquanto eu estava deitada na cama, apanhei um livro e conheci o título sem olhar para ele. Mas não achei que isso fosse importante. 401. A maioria dos novos possuidores da visão sem olhos não foi chocada ao calor do entusiasmo popular. Foi treinada por cientistas. Na Conferência Científica da Divisão de Ural da Sociedade de Psicologistas, em Perm, em 1965, o Dr. S.N. Dobronravovich Sverdlovsk afirmou que até 72% das crianças têm possibilidades de visão cutânea, mais notável nas crianças de 7 a 12 anos. Nessa conferência, os cientistas concordaram em que a atmosfera supersensacional, carnavalesca que paira em torno da visão sem olhos estava prejudicando os pacientes e a investigação. O trabalho continuaria tranquilamente se os pacientes fossem desconhecidos do público. Calmamente, o Dr. Novomesky tentava obter informações para ajudar os cegos. Ele descobriu que os adultos cegos não desenvolvem a prática da visão sem olhos com a mesma presteza das crianças cegas. Os adultos provavelmente não acreditavam que as mãos pudessem ver. Além disso, a sua sensibilidade tátil adquirida
e o hábito de tentar ler as contexturas bloqueavam a percepção das sensações dermóticas. Mas quando Novomeski colocou papel colorido em bandejas insuladas, 10 adultos cegos experimentaram de chofre todas as sensações da vista sem olhos conhecidas dos estudantes videntes. Com a bandeja insulada, referiu Novomeski, não encontramos uma única pessoa cega que não manifestasse tendências positivas para a visão cutânea. 143. A ideia da insulação surgiu enquanto Novomeski tentava compreender o mecanismo da visão sem olhos. Alguns cientistas aventaram a hipótese de que as pessoas talentosas dotadas de visão cutânea possuem células especiais bastonetes e cones, como os que se encontram nos olhos na pele dos dedos. Outros se inclinavam para uma hipótese radiante, julgando que a capacidade pudesse ser causada por raios infravermelhos, ou mesmo raios radioativos de isótopos existentes no corpo que carambolavam nos objetos e voltavam à palma. Novomeski desconfiou de alguma interação de campos eletromagnéticos. Observou que, estando o material ou as mãos ledoras de cegos ligados à terra, a visão sem olhos se anulava gradativamente. Parece que a eletricidade tem alguma relação com a visão sem olhos. E a luz também. Como a vista normal. A vista cutânea diminui na penumbra e geralmente cessa no escuro. 2 alunos videntes de Novomeski revelaram-se capazes de ler com a mão em câmaras especiais à prova de luz. E Rosa conseguiu ler grandes letras. Numa sala escura, conseguiu também determinar a cor de alguns corantes de anilina, meias de algodão e lápis. Novomeski colocou o seu melhor estudante de arte, Boris M., sob intensa luz vermelha. Boris não pôde identificar cores debaixo dessa luz, aliás, ninguém pode fazê-lo com a visão normal. Mas Boris também não conseguiria identificar cores à luz do sol quando tentou fazê-lo pela primeira vez. Depois de alguns exercícios, começou a notar que havia uma diferença de sensação entre as cores mesmo debaixo da luz vermelha. Depois que aprendeu a identificar as diferenças, a sua mão viu que seus olhos não viam as cores sob a luz vermelha. Novomeski ensinou Vesely B., um metalúrgico, que cegara completamente 7 anos antes, a conhecer novamente as cores com a mão pelo toque e a distância. Quando lhe apresentaram um papel prateado, Vesely disse: uma coisa esbranquiçada, como se fosse cinzenta, não, é a cor do metal, do aço azulado. Percorrendo com os dedos um papel avermelhado, cor de cereja, Vesely disse: é quase vermelho. Cor de cereja. É a cor das cerejas quando ainda não estão maduras. L54. Ao se desligarem as luzes, Vesely, como os treinados videntes, sentiu que a visão cutânea lhe deixava a palma das mãos, os dedos, e então, sensações, por assim dizer, lhe fluíam da ponta dos dedos para o espaço. A luz acendeu-se. Luz. Posso sentir a luz que está voltando. Exclamou Vesely, trêmulo. Estava profundamente comovido. Pela primeira vez em 7 anos, sentia o desaparecimento e a volta da luz. Os cegos deveriam viver em salas brilhantemente iluminadas, declarou Novomeski. Quando uma
Lâmpada de 300 watts substituía a costumeira lâmpada de 100 watts do laboratório. O cego Vesely sentia a barreira da cor de um objeto a uma distância muito maior, que chegava até a 90 centímetros. A cor da luz na sala também faz diferença. O semelhante acentua o semelhante. Numa iluminação azul, por exemplo, o azul é muito mais fácil de ser identificado. Pode-se senti-lo a uma distância maior. 143-44. Estas simples observações soviéticas, se continuarem a ser confirmadas, poderão ser de muito maior ajuda para os cegos do mundo do que a tentativa de substituir o braille pela visão sem olhos. Se certos objetos críticos, como maçanetas de portas, torneiras, telefones, alças de puts, pratos, principalmente objetos móveis, foram coloridos, digamos, de amarelo numa sala brilhantemente iluminada por lâmpadas amarelas, os cegos poderão ser capazes de ver com a pele quase tão facilmente quanto nós localizamos uma cafeteira com os olhos. Tanto o cego Vesely quanto Gennady, portador de uma deficiência visual, aprenderam a determinar letras e números passando as mãos com cuidado, no ar, acima deles. Gennady, embora tivesse a vista tão má que não conseguia ler nem as letras maiores, teve os olhos cuidadosamente vendados como precaução adicional. Os registros do Dr. Novomeski esclarecem que ele pôde identificar 7 números, de 6,5 centímetros de altura, a distância. Na primeira tentativa. Nas sessões seguintes, leu com facilidade uma dúzia de números extensos como 606, 16.904, 4906137. O Dr. Iasif Goldberg, o descobridor de rosa, concluiu, trabalhando com cegos, que aqueles cuja deficiência é causada por avarias do olho ou do nervo óptico podem desenvolver a visão sem olhos. Mas as pessoas portadoras de lesões nos centros ópticos do cérebro são incapazes de ver com a pele. Novomeski descobriu também que as mãos podem ler letras a uma altura maior acima dos textos quando colocados sobre chapos carregadas de uma corrente fraca de eletricidade positiva. Mais uma vez, os soviéticos partiram no encalço de uma descartada capacidade humana, acariciaram-na, treinaram-na, e depois tentaram utilizá-la praticamente com dispositivos auxiliares artificiais. Poder-se-ia, acaso, aperfeiçoar uma espécie de atril de leitura, ligado a uma corrente, para ajudar os cegos a ler ou, pelo menos, a ver imagens. À parte os cientistas do Ural, outros pesquisadores estão tentando explorar a visão sem olhos em benefício dos cegos. Em Yerevan, antiga capital da Armênia, o Laboratório de Biofísica da Academia de Ciências local treinou estudantes com êxito. Um secundanista de universidade, cego, chegou a aprender a ver com as mãos enfiadas em luvas de borracha. Algo ainda mais estranho estava acontecendo em Odessa, no Laboratório de Fisiologia da Visão do Instituto Filatov. O Dr. Andrei Chevalev ensinou a visão sem olhos a Vânia Dubrovich, de 8 anos de idade, que perdera a vista nos primeiros tempos de vida. Os seus olhos e os seus nervos ópticos tinham sido extraídos. A turma de
Shevalev entreviu uma possibilidade mais interessante para ela na visão cutânea do que na leitura pela ponta dos dedos. Shevalev ligou uma lente à testa de Vanya. O menino aprendeu a sentir a luz através da lente, a discriminar níveis de claridade. Shevalev falou em experiências para desenvolver a vista sem olhos na testa, depois em novos trabalhos com lentes óticas para tentar focalizar objetos do meio das sobrancelhas. Finalmente, os soviéticos esperam que esses óculos da pele permitam aos cegos obter os seus pontos de referência e orientar-se com maior facilidade em quaisquer ambientes. 202. Isto evoca uma imagem ocultista do monóculo para o terceiro olho. Mas os soviéticos afirmam que toda a nossa pele tem possibilidades de visão. Nos laboratórios, Rosa aprendeu a ver com a mão esquerda e, depois de 2 semanas de prática vigiada, os dedos dos pés começaram a conhecer fracas sensações de cores. Uma estudante de música de Kharkiv, de 9 anos, Lena Blisnova, testada em institutos conceituados, via, segundo se afirma, com as mãos, os ombros e o estômago. Existem relatos de outros treinandos que sentem a luz e a cor com a língua, o cotovelo e o nariz. Parece ser possível, com a prática, conhecermos o vermelho, o verde, o amarelo, todo o espectro e enfim, com todo o nosso corpo, uma expansão sensorial a ser acrescentada ao aparelhamento dos artistas mais versáteis. Ver com todo o corpo, sentir a cor, soprar, premir, puxar, aquecer, e gelar, é a sinestesia, a substituição dos sentidos, é ver a música, é ouvir o perfume, celebrada por poetas como Baudelaire, proclamada pelos comadores de cubos de açúcar com LSD. Não poderiam a leitura da imagem, a identificação da cor, ser realizadas por telepatia ou pela clarividência, em lugar de realizar-se pela visão cutânea. Talvez o sejam, conforme a ocasião. Os soviéticos, todavia, dizem que Rosa Kuleshova não revelou capacidades psíquicas. Em Odessa, o Dr. Shevalev referiu que os seus colegas haviam descoberto poder influenciar, muitas vezes, por telepatia, uma criança que tentava desenvolver a visão sem olhos. Por isso mesmo, todos os testes do Instituto e os do centro da cidade de Magnitogorsk são elaborados de modo que ninguém sabe qual é a cor que uma criança está lendo no momento. O mundo científico norte-americano tem dado as notícias sobre Rosa Kuleshova o desdém que se dá ao que é novo e não ortodoxo. Surgiu, porém, uma mulher de Michigan, Patricia Stanley, capaz de fazer muitas coisas que Rosa fazia. Aqui e ali, uns poucos cientistas começaram a examinar a visão sem olhos. Um homem pelo menos não pode deixar de observar a comoção soviética em torno da visão sem olhos sem um dar de ombros gaulês. Jules Rumens, o romancista francês, agora com mais de 80 anos, publicou um estudo original de visão dérmica em 1920. Tendo estudado fisiologia e histologia, ele afirma ter focalizado a visão sem olhos porque eu esperava o advento de uma psicologia da descoberta, que estaria muito menos preocupada com a multiplicação de discursos inteligentes sobre fatos há muito conhecidos do que ansiosa por descobrir novos materiais.
A identificação de um sentido ainda ignorado encabeçava o programa de uma psicologia da descoberta. 367. Muito antes dos soviéticos, Rûmenos descobriu que toda a pele tem capacidade de visão ou, como ele imaginou, capacidade paraóptica. As mãos e o rosto são as partes mais sensíveis. Os pacientes de Rûmenos também aprenderam a conhecer as cores, a ler caracteres impressos, e a sentir a distância por meio da visão cutânea. Uma comissão especial de oftalmologistas verificou com êxito alguns dos seus pacientes. Outros fizeram demonstrações do novo sentido diante de luminares como Henri Bergson e Anatole France. Reportando-se ao seu tratado, publicado há muito tempo na França e nos Estados Unidos, e a sua teoria sobre o que dá ensejo à visão sem olhos, Rûmenos escreveu: eu estava esperando que isso fosse explicado e discutido por outros. 40 anos depois ainda estamos longe da meta. Ele observa que os cientistas russos e norte-americanos podem perder o seu tempo explicando a visão sem olhos, se o quiserem, mas deveriam, pelo menos, ter a decência de não anunciar os seus modestos resultados como um descobrimento sem precedentes. Uma pessoa que Jules Rûmenos jamais acusou de falta de originalidade foi Rosa Kuleshova. Rosa sempre foi a vida por instável, dona de uma personalidade mórbida, e agora parece que está esquizofrênica. Não obstante, teve, sozinha, a ideia maluca de que a pele pode ver. É menos culta que os estudantes que se ergueram na sua esteira, que aprenderam a ver sem olhos muito mais depressa do que ela. Mas eles não estariam tentando distinguir o vermelho do verde com os dedos se não fosse por ela. Foi Rosa quem pôs em movimento a pesquisa contemporânea sobre a visão sem olhos. Em consequência desse trabalho, os cegos talvez possam, um dia, mover-se um pouco mais facilmente num mundo refletido de luz e de cor, e nós, os outros, talvez encontremos a nossa vida sensorial um pouco mais cheia. Hoje em dia, na União Soviética, a visão sem olhos tem um nome novo, mais bonito: biointroscopia. Quanto mais se aprofundam os soviéticos na biointroscopia, tanto mais estranhos, tanto mais fantásticos parecem os seus descobrimentos. De acordo com a última remessa de artigos científicos, estudantes treinados são capazes de determinar a cor de um objeto depois que ele foi retirado. 40 É como se um objeto deixasse um vestígio colorido no ar. O principal impulso da pesquisa biointroscópica centraliza-se agora na descoberta do mecanismo da visão sem olhos. Talvez seja um fenômeno eletromagnético, como desconfia Novomeski. Entretanto, outros cientistas assinalam que os próprios testes de Novomeski mostram uma força que na realidade não se comporta como nenhuma forma conhecida de eletricidade, embora tenha analogias com o magnetismo. Talvez haja também, pensam os russos, um traço de outra força no fenômeno Kuleshova. Qualquer coisa relacionada com os mistérios da rabdomancia ou do PK. Quanto ao que existe por detrás da visão sem olhos, o norte-americano Dr. Hasran disse a Life: pelo que sabemos, isso pode revelar-se uma espécie inteiramente nova de força ou radiação, até agora não detectada nem pressentida.
Não há nada ridículo na ideia. Afinal de contas, a história do descobrimento nesse campo resume-se em termos sentido primeiro alguma coisa, depois penetrado no mar de energia que nos cerca e procurado o que pode ter causado a sensação. Se se realizar alguma das promessas da visão sem olhos soviética, algum crédito terá de ser concedido ao pequeno ninguém de Tagil, que teve um palpite, depois um sentido de missão, e pôs-se a trabalhar, por conta própria, conseguindo que os seus dedos vissem. Só por isso, Rosa Kuleshova merece ser chamada alguém.